É o tema da mensagem da manhã, meus amados irmãos. Deixem vir a mim os pequeninos. E esta arte da nossa querida Thaísa mostra exatamente a alegria da criança, a alegria dos pequeninos. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos 13 e 14. Assim diz: Depois trouxeram crianças a Jesus, para que eles impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Hoje é o dia do professor. Eu poderia estar falando nesta manhã sobre o privilégio do ensino, o privilégio do magistério. Mas ainda vivemos o mês da criança. E Deus tocou no meu coração refletir um pouco sobre a criança. Publiquei uma mensagem, uma homenagem, um acróstico para os professores nesta manhã, na nossa reflexão diária. E a nossa palavra de gratidão a vocês, professores, a você professora, pelo seu trabalho. Que Deus em Cristo os abençoe. Depois você vê a mensagem de hoje, a reflexão diária de hoje, e receba a homenagem do seu pastor. Através da ação sempre presente do nosso ministério infantil, no último final de semana, 7 e 8, nossa igreja celebrou o Dia Batista da Criança, com duas lindas atividades. No sábado 7, a programação que está empolgando a criançada em nossa igreja, Hora Feliz com Jesus, foi realizada com diversas atividades recreativas, mas também não esquecendo o lado espiritual, com cânticos, histórias bíblicas que alegraram a criançada, que falaram do amor de Deus. Mesmo a chuva forte que chegou para acabar com a alegria lá fora, trouxe as crianças para dentro do templo para louvar o Senhor e depois deram aquele jeitinho brasileiro de recuar os bancos e instalar aqui o pula-pula, né? Alguma coisa parecida, para as crianças se divertirem. A criatividade dos nossos líderes, das nossas líderes do Ministério Infantil, realmente não tem limite. Louvamos a Deus muito por suas vidas. No domingo tivemos o culto infantil, também sob a direção do Ministério Infantil, voltado para as crianças, com cânticos e histórias bíblicas, e junto com a igreja, celebrando a Deus, celebrando a vida das crianças. Na última quinta-feira tivemos as celebrações em todo o Brasil do Dia Nacional da Criança. Uma data que perdeu em parte o seu brilho com a inclusão de outra celebração que acabou desviando a atenção que merecem todas as celebrações, as nossas crianças. Quando se divide duas atenções, uma delas sempre sai perdendo. Tinha tantas outras datas, né? Poderia ter deixado essa só para as crianças, e certamente a celebração seria muito maior. Hoje nós queremos, aproveitando a data e o mês da criança, refletir sobre o valor da criança e o que elas esperam de nós, pais e mestres do saber. O texto bíblico mostra uma verdade clara que muitos tentamos esconder: o egoísmo do adulto
expresso em suas atitudes de inquietação, impaciência, intolerância quanto às crianças. Desde os tempos mais remotos, nós vemos atitudes de desrespeito ao direito da criança, sendo muitas vezes ceifadas suas vidas para deleite de desejos pessoais, egoístas. Foi assim com Faraó, no Egito, sentindo-se ameaçado com o crescimento dos hebreus e temendo uma revolta, ordenou matar todo filho homem que nascesse entre os hebreus, conforme lemos em Êxodo capítulo 1. Foi assim também com Herodes, temendo perder o trono com o nascimento do prometido rei, ordena a morte de todos os meninos de Belém, de 2 anos para baixo, buscando assim exterminar o perigo, conforme lemos Mateus capítulo 2, versículo 16. É assim hoje, nos regimes totalitários. Aprovam-se leis liberando a morte de inocentes ainda no ventre, para satisfação de desejos egoístas daqueles que não têm compromisso com a vida. Mas nós podemos ver também a intolerância dos discípulos. Os discípulos estavam diante do dia a dia com Jesus. Sabiam a maneira de agir do Mestre. Sua atenção para todos quantos o procuravam, sem distinção. Entretanto, o egoísmo, a intolerância, falaram mais alto. Não incomodem o Mestre. Jesus ordena: deixem vir a mim, não as impeçam. Deus ama a criança. Cada criança é especial para Deus. Nenhuma é indispensável. Nenhuma é descartável. Cada criança é especial para o Senhor. Em toda a Bíblia, permeia o amor e o cuidado de Deus para com as crianças. Deus poupou Moisés quando o Faraó determinou a morte de todo menino homem que nascesse entre os hebreus. Deus tinha um projeto especial para Moisés. A Bíblia não fala, mas certamente muitas outras crianças foram poupadas, não só Moisés, porque a ordem de Deus às parteiras é que não fizessem tal atrocidade. Deus poupou o seu próprio filho Jesus, quando Herodes tensionava matá-lo. Deus ordenou aos pais que ensinassem aos filhos os seus princípios, para que aprendessem a pôr no Senhor a sua confiança. Os filhos são herança do Senhor, afirma o salmista, o Salmo 127, versículo 3. Deus valorizou as crianças, Jesus valorizou as crianças. Quando as crianças foram trazidas até Jesus, para que Jesus as abençoasse, os discípulos tentaram impedir. Certamente estavam agitadas, fazendo barulho, na expectativa de ver Jesus. Isso incomodou os discípulos. Jesus não gostou nada da atitude dos discípulos e ordenou que as deixasse vir a ele. Então Jesus
orou. Orou com elas e as abençoou. Em outra ocasião, Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali compravam e vendiam, conforme lemos em Mateus capítulo 21, versículos 12 a 16. Enquanto isso, as crianças começaram a gritar no templo: Hosana ao Filho de Deus. Os líderes religiosos ficaram irados, enfurecidos e falaram com Jesus: não estás ouvindo o que essas crianças estão fazendo? Jesus não repreendeu as crianças. Pelo contrário, respondeu aos líderes religiosos: vocês nunca ouviram falar que dos lábios das crianças vem o perfeito louvor? Jesus valorizou o louvor das crianças. Jesus valorizou a qualidade ou as qualidades da criança. Jesus usou a criança como exemplo para ilustrar as qualidades requeridas àquele que deseja entrar no reino dos céus. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. A criança é criativa. Ajude-me, por favor, pessoal. A criança é criativa, resistente, inteligente, amorosa, natural, ação espontânea, atenciosa, afável. A criança precisa ser ensinada. Ninguém nasce sabendo. A criança não nasce sabendo o que lhe espera na vida. Tudo o que sabemos foi aprendido. Alguém nos ensinou, inclusive os maus hábitos. A criança aprende o que ensinamos, seja pela palavra, seja pelo exemplo. A criança observa o que falamos e compara com o que fazemos. A nossa atitude, o nosso exemplo, fala mais alto. Pais que falam às crianças que Deus é bom, que Jesus é amoroso, que a igreja é a casa de Deus onde deveremos estar, mas não vivem essa realidade. Não dão exemplo no lar, vivem reclamando, murmurando da vida, dizendo que não sabe por que acontecem as coisas, que são infelizes, que não alcançam o que desejam ou coisa semelhante, que não trazem os seus filhos à casa do Senhor para que aprendam e cresçam, conhecendo a palavra do Senhor, aprendendo a confiar no Senhor, que não ensinam seus filhos devidamente em casa, não realizam a devocional com seus filhos, o que antes chamavam de culto doméstico, não se preocupam com o futuro dos seus filhos, não dão exemplo aos seus filhos. Depois querem que eles permaneçam firmes no Senhor. E quando abandonam Jesus, quando abandonam a igreja, não sabem por quê. Eu lhes ensinei tudo. Mas onde ficou o seu exemplo? As crianças aprendem com o que ouvem, mas aprendem muito mais com o que veem. Que exemplo vocês, pais, estão dando para os seus filhos?
Se os pais não ensinam, o mundo ensina. Se ontem tínhamos os amigos que influenciavam, que ensinavam na escola, nas brincadeiras de rua, hoje não precisa a criança sair de casa para ser influenciada pelo mundo. Ela tem um celular nas suas mãos, um computador, do qual a maior parte do seu tempo é ali. Os pais nem sabem o que eles veem, o que ouvem, como são influenciados. Nem sequer acompanham para ver o que acontece com eles. E o professor celular passou a ser o grande ensinador das crianças. Por isso Salomão exorta, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 24, 22, 6. Quais são os objetivos que vocês, pais, têm para os seus filhos? Falando aos israelitas, Deus exortou que as palavras por ele ordenadas fossem transmitidas aos filhos de forma constante e persistente. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Ou seja, cada oportunidade. Converse com seus filhos sobre os grandes feitos do Senhor. Converse com seus filhos sobre os perigos do professor celular. Converse com seus filhos sobre os perigos na escola com as falsas influências, com os falsos amigos. Converse com seus filhos sobre o que acontece no dia a dia e sobre o futuro. Ensine os seus filhos conforme o objetivo que vocês têm para eles. Se o objetivo que vocês têm é que eles sejam firmes no Senhor, aprendam a confiar no Senhor, então compartilhem com eles esta confiança, esse ensino, essa experiência. Se você não tem objetivos para eles, se pouco lhe importa, deixe os seus filhos entreguem a própria sorte. Não chorem depois. E não condenem as leis pelas leis injustas que assim fazem. Porque a responsabilidade, pai, mãe, é primeiramente sua. No Salmo 78, o salmista reafirma esta ordem do Senhor quando apresenta as razões por que ensinar a criança. Salmo 77, 3-8, e conclui no versículo 7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Mais do que nunca, queridos, precisamos atentar para a necessidade urgente de ensinar a criança o caminho que deve andar. Nossas crianças estão sob ataque constante do inimigo, antes mesmo de nascer. A criança é uma vida desde o momento em que começa a ser gerada. Quando ocorre a fecundação, ali começa uma vida, não é depois de 12 semanas. É no momento da fecundação que começa uma vida. Entretanto, homens cruéis, sem temor a Deus, julgam mais importante valorizar a mulher. A mulher que, inclusive, tem esse direito, ou poderá ter esse direito, de tirar a vida do inocente, porque ela um dia não foi abortada. Ela teve o privilégio de nascer. E agora, depois de nascer, depois desse privilégio, tendo a sua vida preservada, ela quer tirar a vida de um inocente
que no seu ventre não pode se defender. A vida indefesa. E para atender a este egoísmo, leis autoritárias aprovam ou querem aprovar a matança de inocentes até 12 semanas no ventre. Reflitamos nisso. Mais do que nunca, a criança precisa ser valorizada e receber a nossa atenção. Concluindo, queridos, cuidemos das nossas crianças. Deus amou as crianças e deixou aos pais a responsabilidade de lhes ensinar com persistência os preceitos do Senhor, para que pusessem em Deus a sua confiança, para que aprendam a pôr em Deus a sua confiança. Jesus valorizou as crianças e ensinou aos seus discípulos que deveria tê-la como exemplo. Desde cedo, a criança precisa ser ensinada. Desde o ventre, você pode ensinar o seu filho falando, conversando, cantando, falando do amor do Pai. A criança está no ventre, numa bolsa, escondido, mas ela tem ouvido, ela tem sentimento, e ela está percebendo tudo o que ocorre no seu exterior. Se os pais, se a mãe os ama, a ama, ou se a odeiam, ou se a tem como intruso. A criança percebe tudo isso, que falamos, o acariciamento que é feito, a barriga da mamãe. A criança percebe tudo. A criança é um ser que tem vida. E desde o ventre, ela precisa ser ensinada. E quando nascer, não negligencie o privilégio de lapidar o mais precioso tesouro que está em suas mãos. E vocês, pais que já têm os filhos, entendam isso, porque ainda há tempo de valorizar e trabalhar a vida do seu filho. Deus abençoe você, papai, mamãe. Deus abençoe você, professor. Vocês têm nas mãos a mais preciosa pérola que sobre vocês pesa a responsabilidade de lapidar esta pérola com zelo, cuidado e amor, para devolvê-la ao Senhor, pronta para cumprir os seus propósitos. Joquebede entendeu isso. No curto período que teve Moisés sob seus cuidados, colocou na mente e no coração de Moisés algo tão profundo, tão precioso, que nos 40 anos que viveu no palácio, aprendendo toda a cultura egípcia, sendo preparado para ser o futuro faraó, mesmo todo esse ensino não foi capaz de tirar da mente e do coração de Moisés o que ele aprendeu em tão pouco tempo. Não se esqueça, pais, não se esqueçam, os 3 primeiros anos, incluindo a gestação, são os anos mais importantes na vida da criança. É quando a sua mente, a sua inteligência está mais fértil para aprender e ainda não foi contaminada pelo mal. Os pais não esqueçam, a responsabilidade é primeiramente sua. Deus em Cristo
nos abençoe. Amém? Curve a sua fronte. Senhor nosso, eterno Pai, aplica a tua palavra aos nossos corações. Aos que aqui estamos nesta manhã, aos que acompanham online, aos que receberão o encaminhamento desta mensagem. Aplica, Senhor, a cada pai, a cada mãe. Abençoa-nos no cumprimento da missão. Pais, avós, familiares. Temos o dever de cuidar, preservar as nossas crianças. Capacita-nos, portanto. Abençoa cada criança da tua igreja, Deus. Abençoa o ministério infantil. Com zelo, com amor, tem procurado ser um apoio precioso para os pais. Os pais tenham consciência sobre isso. Tragam seus filhos. Convidem seus vizinhos, suas crianças vizinhas. Participem desse ministério. Em nome de Jesus. Amém. Amém.